Olá pessoal, sejam bem-vindos! Neste encontro, veremos o gerenciamento de memórias. Vamos lá? A memória é um mecanismo relevante que necessita ser administrado rigorosamente. É de conhecimento geral que a capacidade da memória à disposição nos processos computacionais tende cada vez mais a aumentar, já que os grupos que desenvolvem aplicativos necessitam de muita memória para armazenar e executar seus programas. A questão toda é que a memória, de maneira oposta ao processador, dispõe de um limite. Por esse motivo, administrá-la passa a ser dificultoso no sentido de performance dos processadores pelo sistema operacional. Essa gestão da memória é incumbência a ser executada por parte do SO, que coordena a utilização desse dispositivo. E qual é a função do gerenciamento de memórias? O gerenciamento de memórias identifica quais as áreas estão executando algum comando e quais não estão. Seu objetivo é possibilitar memórias de modo que os processos possam ser solicitados e reposicionados na ocasião na qual os processos consigam concluir a sua aplicação e conduzir o swap, ou memória virtual, unindo a memória principal e o disco quando não for suficiente atender a todos os processos. Vamos ver os tipos de gerenciamento de memória? De forma geral, o objetivo de administrar uma memória é ser capaz de desmembrá-la em duas categorias. A primeira é aquelas que movimentam determinados programas do disco para a memória principal e vice-versa. E a segunda é os sistemas que não desempenham esse papel e, assim, ocupam-se somente na memória. O gerenciamento de memória disponibiliza às aplicações uma área de memória própria, emancipada das outras execuções e até mesmo do centro do sistema. Apesar disso, é fundamental destinar os programas e os processos primeiro na memória. Nesse instante, aparecem diversos impasses confrontados pelo gerenciamento de memórias, os quais constituem o grau de sua dificuldade. E você, sabe qual o caminho que os programas e os progressos realizam habitualmente? Ao serem memorizados, os programas são desempenhados no interior do HD. A partir do momento em que são solicitados, com a finalidade de executar alguma determinada ordem, eles são carregados pelo loader do SO até a memória RAM. Esse trabalho é desempenhado pelo gerenciador de memória, de modo a preservar um maior volume viável de programas e processos. No entanto, observe que existe uma restrição quanto ao volume da memória. Para gerenciar de maneira correta a memória, é fundamental entender como funciona a alocação desta para execução de processos. Em outra oportunidade, iremos aprender sobre o sistema de arquivo. Até mais!